Tu podes, Bia, podes tocar não com o pensamento, mas com o teu sentir, o que vibra entre as minhas palavras, e recolher, como roupas no varal, os significados dependurados em suas entrelinhas, e também apanhar no conjunto deles a história que começam a contar. Boa noite. Em seu novo romance, o escritor João Carrascosa dá forma a uma linda escritura de um pai para a filha que acaba de nascer. Um caderno em que ele pontua tudo que ele considera importante para a educação de Beatriz. Impressões sobre a trajetória de uma vida onde mais do que a verdade importa colher a delicadeza de cada instante. Caderno de um ausente. João, em Caderno de um Ausente, um pai escreve para uma filha que acabou de nascer, um pai com seus 50 e poucos anos, que acredita que não vai ver essa filha crescer. Então, o caderno, ao mesmo tempo que é uma possível despedida, é também uma educação sentimental para essa filha, né? Sim. Uma preparação para a vida, né? Sim, exatamente. Acho que você capturou bem digamos, o objetivo desse personagem, que é escrever alguma coisa relevante para essa filha que está chegando, ou seja, uma forma de dar a elas boas-vindas, mas ao mesmo tempo já a preparação para a despedida. E as inquietações desse pai são as nossas inquietações, na verdade, né? De todos nós, assim, esse amor que pode abraçar, que pode partilhar, que pode dividir, mas que não pode de verdade proteger, né? Eu acho que sim. Eu acho que você pode acolher, você pode até partilhar a tua experiência com o outro, mas ela não pode viver a tua experiência. Então tem coisas que você, por mais que você queira dividir, elas são indivisíveis. A dor, sobretudo. A alegria você pode até, de certa maneira, dividir com o outro, né? A alegria de estar aqui, de que o outro também possa... Mas tem dor, a dor é muito do silêncio, né? E esse pai está nessa situação de um certo enfrentamento com a vida, que já lhe trouxe também, né, um período de compreensão, de sofrimento, de angústias. E quem está chegando no momento que você vai dar as boas-vindas, não sabe disso. Terá que passar também pelo seu ritual. Então, ainda que você possa antecipar, que você possa escrever, que você possa alertar, há coisas que você não pode fazer pelo outro. O máximo que você pode ter é ter uma prévia compaixão. E esse pai que acredita que vai estar ausente curiosamente ou paradoxalmente mesmo, alguém que vai estar sempre presente na vida dessa filha. E eu acho uma imagem bonita, né? A gente pensar que do ponto de vista do afeto, a presença e a ausência não são coisas que se separam de verdade, né? Elas são dialéticas ali. Então, à medida que ele, de certa maneira, ele está escrevendo, como você disse, ele está presente ainda. No momento que ele não estiver mais, ou seja, que a ausência tomar por completo, né, a sua passagem por aqui, no entanto, aquilo que ele escreveu justamente estará vivo para essa filha. E esse personagem, eu acho que conforme ele escreve para ela, eu acho que ele também está se presentificando no mundo. Ele fala para ela e para ele também, ele, exatamente. Né? Então, é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo, porque, de certa maneira, dizendo certas coisas para ela, ele também revisita o seu passado, ou seja, há uma preterização de si, há uma volta ao seu próprio passado, uma compreensão de suas origens, do seu caminho, da sua trajetória, mas também vamos dizer, uma certeza de que eu estou aqui. Sabe quando você tem a plena consciência que você está vivo? O outro te justifica por você viver. O outro está diante de você e você sente que é um momento de expansão. Você descobrir, quase como na revelação, que você está diante do outro. E você está capturando esse instante. Está emoldurando o instante com a tua palavra. Por isso caderno e não diário, e não são cartas, são temas sobre os quais aquele pai entende que precisa falar para ele e para essa filha também, né, ao mesmo tempo.
Ele vai escrevendo em blocos, são pequenos blocos. Você pode ver que o livro tem uns espaços, que quando eu fui escrevendo, eu já sentia que esses eram os espaços da ausência. Que eu sempre penso que o presente é feito a ausência é feita do presente, assim como o presente é feito de todas as demais ausências que não estão ali naquela hora. Então, conforme eu fui escrevendo, ele dá a ideia de separação, né, de um bloco para outro. Assim, aquilo pode revelar a hesitação dele. Rasuras, vamos dizer, abandonos. Escrevi aquele tanto e já está bom, vou escrever ou outra simplesmente coisa. silêncios, né? Aquilo que não pode Exato. ser descrito, que não pode o ser... não dito, com o qual dito, também né? gosto muito de trabalhar. E assim, um trecho não está emendado no outro. Porque um texto foi escrito com um determinado sentimento, e aqui agora é outro momento. Eu tenho outra coisa para te dizer. Lembrando do seu romance anterior, onde o projeto gráfico, né, também dizia muito daquela história que você queria contar, né? Em que momento você elabora isso? No começo, às vezes você está tateando, experimentando, testando como que você vai contar. No romance anterior, como você lembrou, 7 aos 40, eu queria justamente mostrar 2 instantes da vida de um sujeito. Então, queria ver como que... Não queria que a página inteira tivesse esses 2 momentos, mas que um momento tivesse numa parte da página e outro momento na outra. Porque eles são vamos dizer, rios que seguem juntos. Estão nessa vida contínua. Paralelamente. Né? Paralelos, né? E aí, agora, nesse livro, né, O Caderno de Ausente, essa ideia do espaço também, ela veio porque a história ia me pedindo essa ausência. O sujeito ter a consciência, estar seguro, estar convicto de que, ainda que ele queira, a ausência já está presente, e essa vida, ainda que ela não queira, também já está, né, fazendo parte da vida dela. A falta de um sujeito que, no entanto, está ali ainda agora, junto com ela. Eu gosto muito de pensar que o texto também pode ser visto como aquele recurso da poesia concreta, pode ser pensado na folha. Visualmente, ele pode ser espalhado, ele pode ajudar o leitor a encontrar, a decifrar e a entender outros, vamos dizer, pontos da história que foram como que lançados, como contas de uma corrente que cabe ao leitor juntar. Nesse livro, Caderno de Ausente, desde a capa, é um livro da cor da pele. Ou seja, é um livro que propõe uma viagem à sensibilidade, ao mesmo tempo que ele é visceral, né? Que esse personagem busca escrever de uma forma quase que corpórea, quase que colocando a sua carne, né, ali na sua sensibilidade, a flor da pele. Eu acho que faz parte hoje o escritor entender um pouco desses signos e poder também construir uma história que seja mais cíclica também. O José Luiz Passos, no pós-fácil desse livro, ele aponta uma questão interessante, que é a primeira vez que o seu narrador dialoga, na verdade, diretamente com o feminino. Ele diz, você deixa de lado a pequena epopeia dos seus meninos, né? Você concorda com ele? Você abraçou a fragilidade masculina nesse livro? E na obra contística você vai encontrar muitas histórias, ou algumas histórias, no qual a figura feminina é muito forte, mas é a mulher, é a mãe, é a companheira, a filha aparecem algumas vezes, menos do que os meninos, vamos dizer assim. Então, nesse livro ele tem razão. Há uma expansão muito maior da figura do pai diante de uma criança que é feminina, que não é um garoto. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um pai que expõe muito a sua própria fragilidade, Sim, né? Exatamente. Que é muito bonito. Expõe, assim, e às muito, vezes muito até surpreendente também, né? Eu acho que é o personagem que revela a sua fortaleza diante do mundo masculino, mas ao mesmo tempo mostra a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, vamos dizer, a sua sensibilidade em relação ao outro universo, que é daquele que ele não é. Você escolhe o tu, né? A forma como esse narrador pai, Sim, conversa com a filha, né? O mais usual seria você opta por tu, que é uma maneira mais formal, solene, talvez, Sim. Ao mesmo tempo que é muito amorosa e muito íntima, né? Isso também estava claro para você desde o início? Então, Daniela, eu comecei, o primeiro e segundo capítulo não tinha, ele estava falando com uma pessoa, que é essa filha que está chegando. Mas, em determinado instante, estudando, relendo e tentando buscar o tom para a história, porque às vezes no começo a gente está ainda tateando.
eu senti que ele tinha um tom, que ele precisava ter um tom que fosse como se a filha representasse todas as filhas também. Então a ideia de aparecer o tu arcaico, ela foi, para mim, quando eu descobri, eu falei, esse é o tom que eu quero dar. Eu sabia que, obviamente, isso ia dar uma solenidade maior, que poderia trazer até um perigo para mim na hora de escrever, porque pode parecer uma grandiloquência, uma grandeza que você... Mas eu tinha que assumir. Eu acho que o escritor tem que correr riscos. O escritor tem que experimentar. Então eu achava, eu tenho que fazer. Aí, óbvio, eu fui ler alguns textos bíblicos, eu fui ler alguns livros que traziam um pouco tu, como por exemplo Lavoura Arcaica, do Radu Anassar. Fui ver como que esses autores estavam trabalhando e qual era a pertinência disso na história, de você usar esse tratamento. E aí, conforme eu fui escrevendo, essa sonoridade, eu comecei a ler em voz alta, ela me trazia esse pai como um pai que é o pai de todo, é um pai arcaico. Porque é uma linguagem, como você falou, não só solene, mas amorosa. É algo que escapa um pouco da linguagem quase que informal, do cotidiano, né? Da vida entre pais e filhos. Mas não também que ele esteja dizendo coisas muito maiores do que elas são. São coisas mínimas da vida. Eu sinto que esse pai, ele está dizendo algo que não é que significa uma verdade, mas é algo que ele está sentindo com grande força. E isso aparece, acho que esse diapasão traz, que é uma coisa de sinceridade, porque ele abandona o registro que é comum. Uhum. Ou seja, ele se coloca na posição de enfrentar de fato alguma coisa que ele não tem domínio. Isso é um espaço de humildade também. Uhum. Né? E de revelar que você tem alguma coisa a dizer. Esse reino das palavras é o tema recorrente na fala desse pai para essa filha, né? Em um momento ele diz, a palavra abre, a palavra fecha. Outra fala do narrador, as únicas palavras que valem para sempre são as que anunciam o adeus. Esse caderno é uma linda metáfora da vida que a gente vai escrevendo, não é? Que nem sempre permite essas rasuras, ou que não dá para passar limpo. Sim, sem dúvida. Porque a expressão é bonita, a vida passada limpo, mas a vida é uma só, não há tempo. A vida é o resumo e ao mesmo tempo ela é o texto definitivo. Ela é um ensaio de uma peça e ao mesmo tempo é representação. Então não há como... Claro, você emenda, ajusta, muda o fim dessa história. O fato dela seguir por um caminho não significa que ela não possa ser revista. O fato dela ter começado de um jeito que talvez titubeie, talvez vacile, talvez não seja aquilo que você sonhou, e no entanto é a tua nascente. A quem nasce no mar e a quem nasce no meio de uma pedra. E será sempre um rio pequeno, será sempre um riacho, será sempre aquela pessoa. Eu acho que a história tem isso também, ela segue por esse caminho. É o que é possível fazer. E à medida que você está fazendo, você estando consciente que você está escrevendo a sua história, você pode mudar a linha, deixar espaços, como estão aí, pular para o capítulo. E uma coisa que eu procurei fazer muito é que cada capítulo ele tivesse uma música. Então, um capítulo que é só pergunta, um capítulo que é só resposta, um capítulo que é um jorro, quase que não tem vírgula. Ou seja, por quê? Porque aquilo é a alma daquele sujeito, naquele instante, buscando entender as possibilidades, até sonoras da vida. Uhum. Até ouvir um pouco que a vida faz. Adquirir na sua palavra outros tons que a vida traz, para não ficar sempre no mesmo caminho, no mesmo registro, no mesmo diapasão. Ou seja, trabalhar para que o texto incorporasse também um mundo que passa pelos seus ouvidos, pela sua mão, pudesse partilhar isso. E aí essa história caminha para um final surpreendente, eu achei pelo menos surpreendente, que tem muito a ver com isso que a gente está falando também, né? Tanto que a vida tem de inesperado, né? De comovente, de triste. Isso faz parte da vida também, quer dizer, viver também é perder, né? Não é só se perder e se encontrar. Se perder, perder-se, perder o outro, perder coisas, perder... Então, assim, é o inesperado. Ou seja, a ideia justamente de trabalhar com o final dessa natureza é que, assim, o que justifica é o valor da vida que ela termina.
Pelo menos essa é a maneira como a gente vive. Quer dizer, se isso nunca termina, nunca se perde, nunca se sente e nunca se dá o valor para o que ela é. Para a grandeza ou para a pequenez que ela tem, o ensinamento que ela traz, a possibilidade que ela te leva a usufruir da dádiva em respirar, da dádiva de ver o outro, da dádiva de ver um amanhecer. Coisas que a princípio são tão mínimas, mas é elas que fazem o grande de um dia, né? E o grande de uma vida. Eu ia te ensinar porque de não em não o tempo se sacia de nós. O tempo nos nega o desejo e nos avilta os sonhos. Porque não existe a terra prometida senão em nós. E porque ela está cercada de continentes barrentos e istmos movediços, eu ia te levar para passear nos bosques que o meu imaginário esculpe. Eu ia te ensinar a podar os ramos mais altos das árvores, porque se é preciso aprender a plantá-las, é igualmente vital que se saiba apará-las. Se eu pudesse, Bia, eu ia te ensinar tudo isso e muito, muito mais. Eu ia até te contar baixinho. Eu ia te contar o segredo do universo como quem sussurra uma canção de ninar. Mas eu não posso, filha. Eu só posso te garantir, agora que chegastes, a certeza da despedida.